7h48, estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição, hoje, segunda-feira, 20 de novembro, recebendo aqui, junto dos jornalistas Aloysio Abreu Barbosa e Arnaldo Neto, o doutor Frederico Paes, ele que é industrial, diretor hospitalar e candidato a vice-prefeito com Vladimir Garotinho. Ele vem para falar sobre alguns problemas na candidatura, a importância do vice numa chapa, a crise financeira de Campos e também a nova Câmara, e ainda analisar o primeiro turno e projetar o segundo. Doutor Frederico Paes, muito bom dia, é um prazer recebê-lo aqui sempre no Folha no Ar, primeira edição, seja bem-vindo, agora como candidato a vice-prefeito. Bom dia, doutor. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Aloysio, bom dia, Arnaldo. A satisfação estar aqui com vocês. Bom dia aos ouvintes da Folha FM. Agradeço aí pela oportunidade de a gente estar conversando, esclarecendo a população de Campos as nossas propostas. Muito obrigado. Bom dia, Fred. Obrigado pela presença. Começar pelo como a gente fez ontem aqui com a Gilmara, com a questão aí da sua candidatura, né? A sua candidatura teve uma denúncia do grupo do Rodrigo Bacelar, da candidatura de Bruno Calil, de desincompatibilização fora do prazo, né, do cargo de presidente do Sindicato dos Hospitais e Clínicas e da direção do Plantadores de Cana. Você teve parecer favorável do Ministério Público na primeira instância, você teve julgamento favorável da 116, né, a Zona Litoral, 76ª Zona Litoral, teve parecer favorável da Procuradoria Regional. O prazo para trocar a candidatura venceu com esse cenário, e só ocorre que chegou depois, o TRE virou, né, reverteu essa decisão, né, tanto no julgamento do mérito quanto depois nos desembargos, o do mérito por 5-1, do desembargo por 6-0, e você recorreu ao TSE e teve um parecer desfavorável, parecer pelo deferimento da Procuradoria-Geral Eleitoral. E espera-se o julgamento agora no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, a instância máxima da Justiça Eleitoral, e é o motivo pelo qual os votos da sua chapa, Vladimir, você, foram contabilizados e divulgados pelo TE como subjúdice. Há quem fale que esse julgamento possa sair hoje. Qual a sua expectativa e o que você tem a dizer sobre o caso? Bom dia de novo, agradeço mais uma vez a oportunidade, até mesmo para esclarecer esse fato, porque a gente está vive, né, Luiz, um momento de muita divulgação, de informação para lá, informação para cá, e é importante a gente esclarecer a população, aos eleitores, os fatos. Nesse resumo importante que você fez, Luiz, e muito bem feito, é importante destacar que no dia 26 de outubro, que era o prazo final para trocar o vice, minha candidatura estava deferida e com parecer do Ministério Público também favorável. Então, neste dia, até o que a gente não vai aqui discutir lei nem direito, mas entendo que é uma opinião, simplesmente uma opinião. Como que você vai ter uma opção de sair ou deixar de sair, se exatamente no último dia para trocar o vice, você estava com a sua candidatura deferida pelo juiz eleitoral e com parecer do Ministério Público Eleitoral também favorável. E com parecer do Ministério Público do Rio de Janeiro, do Estado, do TRE, também favorável. Então, essa é uma questão, claro, que é de direito, mas a gente tem que ficar atento também a esse prazo, que isso aí lá na frente pode ter uma importância grande.
Eu acredito muito, Luiz, no meu direito, no direito que a gente tem. Muita gente me perguntou por que você não saiu antes. É importante destacar que nós estamos em pandemia. Eu sou era diretor dos maiores hospitais de Campos. Nós atuamos fortemente na pandemia, principalmente no atendimento às mulheres grávidas. Então, o máximo que eu pude protelar a saída, eu fiz. E assim mesmo saí por questões éticas, por questões morais, por opção minha. Na verdade, todos os meus advogados sempre me falaram que eu não precisava sair, né? Conforme o meu advogado hoje, que está atuando, o doutor Henrique Neves, lá em Brasília, a tese dele é essa, que na verdade não é questão de prazos, eu tinha que sair antes ou depois. Eu não precisava sair, afinal de contas, o hospital não é público, o hospital é um hospital particular, filantrópico, que trabalha para a rede pública, que recebe recurso público, mas não é público. Essa é a nossa tese, é a tese do nosso advogado, qual eu acredito bastante que nós vamos sair do TSE vitorioso. E, Luiz, é importante destacar também, inclusive está na minha defesa, que o dano causado, né? O dano causado, possível dano na questão eleitoral, é muito maior da divulgação disso, como foi feito pela oposição, é muito maior do que qualquer possível benefício de eu ter tido, como há 4 meses e meio, 5 meses atrás, que eu era diretor do hospital. Mas, de qualquer forma, eu repito, eu confio muito nos nossos advogados, eles estão confiantes na nossa vitória, e a maior prova que os votos do Vladimir e de Frederico Paes estão valendo, é que nós estamos disputando o segundo turno. No primeiro turno falaram, o voto do Vladimir não vai valer, o voto do Vladimir e do Frederico não vai valer. Se não valer, como é que nós estamos aqui hoje, eu dando entrevista com você como vice-candidato a prefeito de Campos, né, e nós disputando o segundo turno. Então a gente acredita nisso e vamos em frente, nós vamos ganhar, se Deus quiser. Agora, e com relação a essa expectativa de data, Frederico, a Luiz colocou que há quem especule que seria julgado hoje, quinta-feira, né, a 3 dias do pleito. Você tem alguma informação nesse sentido? Seu advogado tem alguma informação nesse sentido? E como esse julgamento pesaria, inclusive, nas urnas, né? Porque a Luiz coloca muito isso aqui. Estão julgando a questão do seu registro de candidatura. Ainda tem outro ponto a ser julgado, que é a questão da unicidade da chapa. Então a gente não sabe como isso vai ficar. Tem alguma informação sobre a data? Não temos. É claro que a expectativa fica grande, né? Porque hoje existe uma sessão ordinária lá do TSE, normalmente no período da tarde, mas não temos essa informação, até porque não foi pautado. Mas, diferente de outras, como civil e criminal, o eleitoral ele pode pautar faltando até 2 horas para a sessão. Essa informação que eu tive. Então, a expectativa pode ser que seja julgado hoje, pode ser que seja julgado depois das eleições. E essa questão da unicidade da chapa não está sendo discutida nesse processo, né? Se pode, acredito que nós vamos ganhar, mas se tiver qualquer problema, isso vai ser discutido no outro processo mais à frente, mas eu não acredito que vai ter problema. Só para deixar claro, a questão da unicidade da chapa, ela só passa a existir se o seu registro for indeferido. Você vê o parecer do vice-procurador-geral eleitoral, ele nem cita isso, né? Isso nem é citado. Só para destacar também, desculpa que eu esqueci, o parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral, apesar de ter sido negativo, mas ele escreve em letras garrafais que as últimas jurisprudências, apesar dele ter dado esse parecer negativo, chamamos assim, mas ele cita que as últimas jurisprudências são favoráveis a mim. E, normalmente, o TSE segue as últimas jurisprudências. Ele muda para a próxima eleição, né? Se qualquer coisa diferente, é para a próxima eleição. Para a eleição corrente, normalmente ele segue o parecer, a jurisprudência das últimas eleições estão totalmente favoráveis à minha tese. Arnaldo? Opa, está travando um pouco minha internet aqui agora, mas vamos lá. Frederico, tem uma questão que eu gostaria de tratar com você, que é com relação ao fato de você decidir ser candidato a vice. Nós chegamos a conversar entre março e abril, quando seu nome era especulado até mesmo como candidato a prefeito, e você negou o interesse de participar na eleição, em qualquer caso que fosse. O que te fez mudar de opinião e aceitar o desafio de ser candidato a vice-prefeito de Campos?
Arnaldo, na verdade, minha família me perguntou isso, meus amigos mais próximos, né? Eu estou com 51 anos de idade, 3 filhos, 2 netos, e a gente vem do meio produtivo, né? Não só na questão da agricultura, mas também na área da saúde. E recebi com muito orgulho diversos convites para vir como vice, para vir como chamado cabeça de chapa. Na verdade, foram 5 convites, de 5 partidos diferentes. Não preciso citar aqui, não é o caso, não vou ficar aqui entrando em detalhe, mas eu recebi 2 convites para vir cabeça de chapa e 3 para vice. Eu até brincava, tem a vice tatuado na testa. Mas, enfim, o que me fez, Arnaldo, é a pergunta que minha família também, no início, por que você vai entrar para a política? Eu nunca entrei em política. Campos, eu acho que Campos merece e precisa de um novo olhar, um olhar do setor produtivo dentro da política. E a gente, com Vladimir, as nossas conversas, nosso entendimento foi justamente em cima disso. Ele colocando que a gente precisa entrar, olhar Campos com a política da produção, tirar Campos desse marasmo, parar com essa roda de dependência. Se o Roy está bem, Campos está bem, se está mal, está mal. Então, essas conversas que eu tive, longas conversas com o Vladimir, me mostrou a vontade dele em dar uma virada mesmo, uma virada nessa situação, e isso tudo passa pela agricultura. Inclusive, eu gostaria aqui, Aloysio, de dar parabéns ao Grupo Folha da Manhã pela excepcional linha de entrevistas que foram feitas ao longo da campanha eleitoral com diversas pessoas da academia, do setor produtivo, das escolas, enfim, pessoas que ali mostrou, você fez um raio-x dos problemas de Campos e das soluções. E praticamente o que nós já tínhamos decidido, pensado lá atrás, junto com o Vladimir, é o que está escrito. E a agricultura, nossa agricultura e pecuária é uma solução a médio e longo prazo para a nossa cidade. Campos tem 4.000 quilômetros quadrados de extensão, nós temos rios, lagoas, temos um povo trabalhador, então a gente precisa retomar o que já foi um dia, não só na cana, não precisa ser na cana-de-açúcar, é na fruticultura, é na piscicultura, nós temos condição de voltar a bacia leiteira aqui da região a ser forte, nós temos uma produção que pouca gente sabe, mas uma produção de carne, bovino de porte importante aqui na nossa região, né? Então a gente precisa apoiar essas pessoas, esses produtores, claro, sempre pensando na vocação regional. Isso que eu acredito que Campos vai ter sim, uma nova etapa de vida a partir de uma agricultura e pecuária forte. Então, Arnaldo, resumindo, nós acreditamos, e por isso que eu entrei, e o Vladimir me chamou, que esse apoio à agricultura é a saída, é uma área que eu atuei muito forte nos últimos 25 anos, e a gente pretende botar isso como bandeira de desenvolvimento para a nossa região, coisa que nunca foi feita. A parte da economia, a gente está pautado para o segundo bloco, é muito importante, de fato. Mas eu queria ficar nisso, no que está pautado, Frederico, porque muito se fala, né, até o Raul Palácio esteve aqui, falou um pouco sobre a eleição americana. Aí ele falou, alguém sabe, tipo assim, ele falou assim, o vice não importa, alguém sabe o nome do vice dos Estados Unidos? Eu falei, sei, Mike Pence. Aí ele, não, mas o vice, na história, você não precisa ir muito longe. Você teve um rapaz que foi eleito a vice, e é o único campista da história que chegou à presidência, chama-se Nilo Peçanha, né? E chegou lá por ter sido eleito na condição de vice. Então, você tem mais recentemente Itamar Franco, né? São vices que Temer, né? E aí, Temer eu não estou jogando, que Temer, falar em Temer para poder criar uma cisão entre o cabeça de chapa e o vice. Mas, enfim, a história mostra que o vice tem muita importância, né? Qual é, na sua avaliação, a sua importância como vice e a importância do vice de maneira geral numa chapa e num governo também? Aloysio, a gente pode pensar, claro,
uma eventual necessidade de substituição, mas o meu convite para vir como vice do Vladimir, foi exatamente para ser um vice atuante. Inclusive, nas nossas conversas preliminares, né, eu falei, Vladimir, você precisa de mim para quê? Aí foi essa questão que você abordou no início aí do programa, para ajudar na pedra, na eleição. Não, Frederico, eu preciso que você me ajude a fazer a gestão e a administração da cidade. Eu preciso, ainda usou a expressão, eu preciso ficar solto na política, eu preciso ter tempo para ir atrás de recurso em Brasília, que eles sabem onde está o recurso em Brasília, trazer investimento para a nossa cidade, e eu preciso que você me ajude na gestão pública da cidade de Campos. Então, o meu conhecimento na área de saúde também, ele usou isso, ele pediu. Nós pegamos um hospital fechado lá atrás, praticamente fechado, que era os plantadores, há 8 anos atrás. O hospital estava caindo aos pedaços, quase literalmente com a luz cortada. Hoje nós somos a maior maternidade no interior do estado do Rio. Nascem lá em torno de 400 a 400 crianças, 450 crianças por mês. Eu até costumo brincar, agora deve estar nascendo uma criança lá, e que deixa a gente muito orgulhoso. Entramos para a Rede Cegonha, somos hoje o segundo maior banco de leite humano do estado. O hospital é o único, são 2 hospitais credenciados na Rede Cegonha no estado do Rio, uma rede do governo federal. É uma importância da nossa maternidade, somos referência do Norte Fluminense para maternidade infantil e UTI neonatal. Você tem ideia, Luiz? Nós pegamos o hospital com 10 leitos de UTI neonatal, hoje nós temos 50. Nós pegamos o hospital com 4 leitos de UTI de adulto, hoje nós temos 20. Isso tudo para atender a população carente de Campos. Então, é um trabalho que, com pouco tempo, nós fizemos muito pelo Hospital dos Plantadores de Campos, só não estamos melhor pela questão da falta de pagamento, que hoje já está chegando a 15 meses que o hospital não recebe de forma espontânea. A gente tem que entrar na justiça, que é uma coisa lamentável, mas a gente pode falar disso um pouquinho mais na frente. Eu recebi aqui um WhatsApp do vereador Igor Pereira. Quero destacar a importância do Frederico como vice, citando um exemplo. A minha ida para o Vladimir foi a articulação do Fred, com seu espírito agregador. Eu costumo dizer, Luiz, e ontem eu fiquei muito feliz quando o Vladimir, numa reunião, falou uma frase que eu tenho dito: a gente tem que, se Deus quiser a gente ganhar a eleição, a gente tem que pacificar a cidade. A cidade de Campos, o município não aguenta essa guerra política. Nós precisamos ter disputa política, é uma coisa democrática, saudável, mas o que a gente vive há muitos anos é uma guerra política, a cidade não aguenta isso. Eu conheço, Luiz, como eu fui presidente da Associação dos Plantadores de Cana, do Sindicato das Usinas do Estado do Rio de Janeiro, do Sindicato dos Hospitais do Norte Fluminense, eu andei muito por Brasília e vi lá uma diferença enorme em relação a outras regiões do Brasil, que os políticos brigam na época eleitoral, disputam, que é uma coisa normal, mas depois, passado o processo, se juntam pela cidade, se juntam pela região. A gente não vê isso em Campos aqui há muitos anos. Parece que estão sempre em cima do palanque, que não desce do palanque. Então, é uma coisa que a gente precisa pacificar a cidade, se a gente ganhar a eleição, ou se não ganhar, mas nós vamos ganhar, se Deus quiser. A gente precisa trazer a dita oposição, quem quiser caminhar conosco para o desenvolvimento da cidade, ir para Brasília, ir para o governo do Estado, reivindicar o que é nosso. Campos é uma cidade, a maior cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, a importância que nós temos como polo regional, né? E por muitas vezes a gente perde nessas disputas políticas que não leva nada para a cidade, nada para as pessoas, a não ser benefício dos próprios políticos. Frederico, tem uma questão com relação ao papel do vice, que a gente sempre conversa aqui. Ontem eu falei com a Gilmara sobre isso também, é de que muitos vices são alçados ao cargo de secretário para ganhar até mesmo uma certa visibilidade política. Lembrei, inclusive, fora a questão de corrupção, mas lembrei, inclusive, do caso de Pezão, que foi secretário de obras do governo Sérgio Cabral, mas foi até longe, porque se a gente pegar aqui mesmo em Campos, o doutor Chicão, o vice de Rosinha, foi secretário de saúde
no governo da ex-prefeita. Há alguma conversa nesse sentido, caso vocês vejam a sua eleição, de que você possa assumir uma secretaria, até mesmo a saúde, como foi Chicão, vice de Rosinha, visto a sua experiência dentro dos plantadores de cana? Não, Arnaldo, não tenho essa pretensão e nem foi nada discutido ou acertado com o Vladimir. Eu preciso, dentro da administração, ficar solto, vamos dizer assim, né, para a gente ajudar o Vladimir, estar do lado dele, apoiando ele em todas as áreas. Evidentemente que na saúde e na agricultura eu teria uma atuação mais forte pelo meu conhecimento, pela minha experiência, por 20 anos de trabalho, 25 anos de trabalho na agricultura e quase 10 anos na área de saúde. Então, são duas áreas que eu vou atuar mais fortemente, mas o principal, Arnaldo, é que a gente quer ter uma equipe técnica, capacitada. É claro que a política, dentro da política, é necessária, mas a gente precisa ter secretários capacitados, secretários com técnica que podem trazer soluções para as pessoas. Não adianta a gente ficar só fazendo composição política em termos de secretariado e a pasta daquele secretário não andar. A gente precisa ter pessoas capacitadas, repito, atuando nas secretarias para poder a coisa deslanchar e campo sair, repito, desse marasmo que a gente vive hoje e vive há muito tempo, pensando sempre na política, mas também voltado para o desenvolvimento regional. Frederico, você falou que desde da sua conversa com o Vladimir, que ficou bem delineado o que seria a intenção dele em te ter como vice na campanha e no eventual governo. Seria liberar ele para buscar dinheiro em Brasília, até porque ele já foi deputado federal que teve uma atuação de destaque, buscar esse dinheiro novo, que é a expressão cunhada por Roberto Henrique, mas que é muito boa, ficou... Roberto Henrique não teve tanto voto assim, mas para cunhar a expressão, ele é bom. E deixar você, sobretudo, com as áreas de agricultura, que a gente vai entrar nessa discussão no próximo bloco, em economia, é uma coisa fundamental, naqueles painéis que você citou, é apontado unanimemente como uma das soluções, e talvez o principal problema de Campos hoje, que seja a saúde, né? Sobre saúde, o que você pode falar como gestor hospitalar e como candidato a vice-prefeito? Aloysio, eu tive a oportunidade de, na campanha agora, visitar o município inteiro, né? Eu fiquei muito, ao mesmo tempo que eu fiquei gratificado de estar com as pessoas, eu fiquei muito triste e muito assustado. Como eu falo na roça, eu não sou filho de pai roceiro, mas eu fiquei muito assustado com o que eu vi. Literalmente, a nossa saúde está doente, nossa saúde está na UTI. E isso que as pessoas, a gente conversando com as pessoas, a saúde é um problema gravíssimo no nosso município. Nós temos hoje diversas UBS fechadas. Eu tive no HGG antes da campanha e também fiquei apavorado com o que eu vi. A palavra é essa, tá, Luiz? Apavorado, eu fiquei... A gente conhece um pouco de chuva, de clima, e tinha chovido há mais de 15 dias, e estava com goteira dentro do centro cirúrgico, e eu fiquei bastante assustado com a falta, inclusive, de saúde pública dentro do hospital. As paredes mofadas, o centro de expurgo todo embolorado, e a culpa não é dos médicos, né? Não é dos profissionais, dos servidores públicos que estão lá. Aquela coisa, o hospital público não atende bem. Não atende bem porque não tem condição. A gente viu, eu vi nessa visita o desespero dos profissionais, né, na nossa conversa, dos médicos, dos servidores públicos, por falta de medicação, por falta de condição de trabalho, de atender as pessoas no corredor. Aloysio, você imagina hoje um caso hipotético, mas que aconteceu, um conhecido da gente, quebra a perna lá em Santo Eduardo. Essa pessoa hoje, ela vem para Ferreira Machado, leva 20, 30 dias
às vezes no corredor do hospital, para depois ser deslocado, por exemplo, para a Santa Casa para operar a fratura que ele teve lá na perna. Tem gente morrendo, Luiz. Tem gente morrendo. Eu estou vendo isso, eu sou gestor hospitalar. A pessoa, inclusive esse caso específico, onde um senhor de 80 anos, que ele quebrou a perna, morreu de pneumonia na Santa Casa, porque levou mais de 30 dias no corredor do Ferreira Machado. Nós temos essa conversa que não tem dinheiro, que a cidade está quebrada. Ano passado, o campus está lá, é público, mais de 800 milhões na saúde. É muito dinheiro. Se você conversar com qualquer médico de outra cidade grande, fala, ó, o meu município gasta 850 milhões na saúde. E Campos hoje está o caos na saúde. Eu não estou aqui, você me conhece, não sou de ficar criticando, mas é o que eu vi, é o que eu enxerguei. Eu, como gestor hospitalar, eu fiquei, repito, muito assustado. Os postos médicos, quando não estão fechados e está aberto, não tem médico. Quando não tem médico, não tem remédio. E as pessoas clamando por saúde. Então, qualquer um de nós, a primeira coisa que você quer ter na vida é saúde. O que você vai fazer? Você vai estudar, você vai trabalhar, você vai ser alguém na vida se você não tem saúde? Então, a gente pode, por exemplo, trazer para o nosso município uma coisa que não funciona, a chamada Estratégia de Saúde da Família, onde equipes são montadas e são atendidas na ponta. Em vez de você tratar a doença, você vai tratar a saúde, você vai dar saúde a essas pessoas. E tem dinheiro do governo federal para isso. Campos hoje tem pouco mais de 20 equipes, onde, na verdade, são preconizadas pelo Ministério da Saúde pelo menos 100 equipes. Tem, repito, mais de 100 equipes na Estratégia de Saúde da Família, que vai tratar, é como se fosse um médico de família antigamente, né? Como antigamente tinha, um médico da família, ou seja, vai tratar o doente lá na ponta, evitando com que eles venham para o hospital, tratando a saúde dessas pessoas. Então, a gente pode fazer, por exemplo, também na saúde, uma central de regulação que funcione. Hoje, todo mundo tem tecnologia, tem celular. A gente precisa, quando essas pessoas estão doentes lá no Farol de São Tomé, ou no interior, na periferia, fazer com que eles sejam direcionados para hospitais, seja da rede pública ou conveniada, que traga a solução. Não adianta internar essas pessoas no HGG, ou no Ferreira Machado, ou no Hospital São José, e a pessoa ficar ali durante semanas ou até meses sem ter a solução do problema. Vamos implantar o SAMU, né? Nós temos condição para isso. O SAMU, as grandes cidades do Brasil têm SAMU. Nós vamos fazer aqui, nós vamos dar uma atenção especial, muito especial aos 4 hospitais. Na verdade, são 5, porque o próprio Dr. Beda também, a Santa Casa, Alphaville, Beneficência, Plantadores e o Beda e outros hospitais contratualizados, eles têm que ser olhados com inteligência, como parceiros. O nome está dizendo, é uma saúde complementar, né? A gente não pode olhar os hospitais como concorrente da rede pública. Eles são complemento à saúde pública. Na verdade, hoje, 70% do atendimento hospitalar da rede pública é feito nos hospitais. Pois não. Você me permite, só para encaixar, porque tem várias perguntas aqui sobre saúde feitas no grupo. Você foi até pouco tempo diretor do Plantadores de Cana, você conhece bem o Kleber Glória, que é diretor clínico da Santa Casa. E só para encaixar a pergunta dele, ele pergunta aqui no grupo, através de dados oficiais do Ministério da Saúde, DataSUS, é conhecido o fato de que os 4 hospitais filantrópicos de Campos são responsáveis pelo maior número de internações e procedimentos em Campos e região. Os mesmos estão há 14 meses sem receber o complemento SUS municipal. Existe algum plano emergencial para garantir os atendimentos nessas unidades que são responsáveis pelos atendimentos de alta complexidade em nossa região? Aloysio, Kleber Glória, um abraço para ele. A Santa Casa hoje é um exemplo de administração, né? A gente admira muito o trabalho do Manuel Corrais, do Kleber, de toda a equipe lá da diretoria. E quando eu era diretor dos plantadores, eu sempre citava nas nossas reuniões a qualidade e como que a Santa Casa trouxe para Campos
uma administração moderna e diria até enxuta e eficaz. É o que eu estava falando, Luiz, pegando esse gancho, que exatamente os hospitais têm que ser valorizados e tratados com inteligência. Nós não podemos ter pessoas em corredores de hospital, corredor de Ferreira Machado, corredor de HGG, com problema lá na ponta, nas UBS, enquanto nós temos uma rede hospitalar, e eu já tive uma outra oportunidade aqui na Folha de falar isso, Campos é privilegiado em termos de leito hospitalar. Nós temos uma rede contratualizada espetacular, só que essa rede tem que ser valorizada, e valorizada é pagar. O serviço foi prestado, ele precisa ser pago. O nosso recebimento, o recebimento que era, eu como diretor, né, dos hospitais, do sindicato que fui, essa dívida dita que a prefeitura não paga, é preciso esclarecer, que é serviço prestado. Nós só recebemos aquilo que é feito. Não existe a chamada subvenção. Inclusive, essa tese também é importante para os meus advogados. Não recebemos benefício, não recebemos qualquer tipo de incentivo que não seja pagamento do serviço realizado. Ora, quem trabalha precisa receber. O Hospital dos Plantadores e outros hospitais em Campos está com salário atrasado porque a prefeitura não paga 15 meses. A gente tem que entrar na justiça, às vezes com TAC, como foi feito na Beneficência. A Beneficência começou a receber um pouco quando fez o CCC lá, pela questão de um TAC no Ministério Público. O Ministério Público foi lá, fez um TAC à prefeitura para pagar. Né? Então, a saúde tem que ser prioridade. Nós não podemos pensar em transporte, em educação. Claro que temos que pensar, mas a prioridade é saúde. Você não pode deixar as pessoas morrendo, as pessoas sofrendo como está hoje. Sim. Eu tenho visto isso, ninguém me contou. Eu vi, eu rodei, repito, esse município inteiro, e as pessoas estão carentes de saúde, e eu tenho certeza que a gente pode trazer para Campos o que nós fizemos lá no Hospital dos Plantadores. Só para encerrar essa fala da saúde, Luiz, a melhor satisfação que eu tinha como diretor do hospital era chegar um paciente lá, ou uma pessoa que ia visitar um paciente, e a pessoa perguntava assim, onde é que é o SUS aqui? Na verdade, onde é que é o SUS é porque ele estava no local digno, um local limpo, um local com atendimento bom. O paciente chegava ali e achava que estava numa ala particular ou de convênio. E a melhor resposta que a gente tem, o SUS é aqui. Aqui onde você está é SUS. E as pessoas ficavam... quem procura um hospital precisa ter, no mínimo, um atendimento digno e cuidar do problema que ele está. Bom, são 8h21. É evidente que eu não ia cortar o raciocínio do senhor, até porque temos 3 blocos e pode ser remanejado esse tempo de um bloco para o outro. Passou aqui 1 minuto e meio, a gente desconta do próximo ou do último bloco, doutor Frederico, e assim fica contabilizado o tempo, né, igual para todos. São 8h21, então nós vamos ao intervalo, próximo bloco, com o Folha no Ar, primeira edição, hoje recebendo o doutor Frederico Paes, falando sobre a sua vice-candidatura aí a prefeito junto com Vladimir Garotinho. Voltamos em instantes. O programa Folha no Ar tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.